Olá, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre colocação pronominal. Bom, nós vamos iniciar com um excerto de uma música que diz assim: rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Devolva-me, devolva-me, devolva-me. Aqui nesse excerto, você observa que aparecem alguns pronomes oblíquos, que são esses que estão destacados de vermelho. Nós temos aqui o pronome oblíquo me, ti e o me novamente e o me mais 3 ocorrências. Esses pronomes nós denominamos de pronomes oblíquos átonos. São eles o mi, o ti, o si, o li, lis, os, as, nos e vos. Esses pronomes, eles podem aparecer antes do verbo, como acontece aqui, e não me procure mais, e no quarto verso também, quando diz o retrato que eu te dei. Quando isso acontece, nós temos o que chamamos de próclise. Pró significa antes, né? Então, quando o pronome oblíquo átono é colocado antes do verbo, ocorre a próclise. Nas outras situações, o pronome oblíquo me vai aparecer depois do verbo devolver, devolva-me. Então, nós temos aqui um caso de ênclise. A ênclise é o pronome oblíquo átono colocado depois do verbo. Entretanto, não a gramática, a norma culta, não apresenta apenas esses dois casos. Há um outro caso chamado mesóclise. Meso significa meio. Então, é quando o pronome oblíquo átono ele é colocado no meio do verbo, como ocorre aqui nessa frase. Dar-te-ei um presente. Né? O pronome oblíquo ti foi colocado no meio do verbo dar. O verbo dar aqui está no presente no futuro do presente do indicativo. Tirar aqui a imagem da frente. Então, o verbo é darei, futuro do presente, mais o pronome oblíquo ti. E o pronome oblíquo ti foi colocado no meio desse verbo. Agora, nós vamos para uma outra situação, né? Colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta posição dos pronomes oblíquos átonos na frase. Então, para eu colocar o pronome oblíquo átono corretamente na frase, ele vai seguir regras. Então, a ocorrência mais comum é da próclise, né? Usar o pronome antes do verbo. Mas, para que a próclise ocorra, antes do verbo, tem que haver uma palavra atrativa, uma palavra que por causa da eufonia, né, por causa do som mais agradável, ela acaba atraindo esse pronome para antes do verbo. Aqui o primeiro caso são as palavras de sentido negativo, como não, nada, nunca, ninguém, né, que são palavras que têm sentido negativo. Então, quando eu digo não te esqueças do recado, o advérbio não, que é uma palavra um advérbio de negação, ele atrai o pronome oblíquo ti para antes do verbo esquecer. Depois nós temos, como caso de próclise, as conjunções subordinativas. Todas elas podem ser causal, condicional, concessiva, conformativa, integrante. Todas elas vão atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Aqui no exemplo, ó, nossos pais sorriram quando nos viram. A conjunção quando, que é uma conjunção subordinativa temporal, ela atrai o pronome nos para antes do verbo. Terceira regra, os advérbios. Todos os tipos de advérbio também atraem, como aqui, ó. Hoje o professor lhe enviou as tarefas. O advérbio hoje atraiu o pronome lhe para antes do verbo. Os pronomes indefinidos também são palavras atrativas, né? Como tudo, alguém, todos, algum. Aqui, ó, tudo me foi ofertado. Então, o pronome indefinido tudo atraiu
o pronome oblíquo me para antes do verbo. Temos também os pronomes relativos, que também são palavras atrativas. Aqui, ó, estava deserto o lugar onde o encontrei. O pronome relativo onde, nós sabemos que pronomes relativos são palavras que substituem um termo antecedente, o onde substitui a palavra lugar e atrai o pronome oblíquo o para antes do verbo. Em seguida, nós temos os pronomes demonstrativos, que também são palavras atrativas. Aqui, isto me faz mal, desprezar as pessoas. Então, o pronome demonstrativo isto atrai o pronome oblíquo me para antes do verbo. E por último, tirando aqui novamente a imagem, colocando aqui do lado, nós temos verbo no gerúndio precedido da preposição em. Toda vida que você tiver um verbo no gerúndio, verbos no gerúndio são aqueles terminados em NDO, como falando, sonhando, gritando, e antes desse verbo vier a preposição em, então você tem que colocar o pronome oblíquo átono antes desse verbo. É aqui, ó, em se tratando de futebol, sou leiga. Em seguida, nós temos a próclise também em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Frases optativas são aquelas que exprimem desejo. Então, aqui nesse primeiro exemplo, quem te disse que ele não viria? Nós temos uma frase interrogativa e, portanto, ela atrai o pronome para antes do verbo. Quanto me custa dizer a verdade? Uma frase exclamativa, atraindo o pronome oblíquo me também para antes do verbo. E essa outra, Deus te proteja, é uma frase optativa que exprime desejo e ela também atrai o pronome para antes do verbo. Os casos de mesóclise, que são mais raros, né, que é quando o pronome aparece no meio do verbo, ele só vai ocorrer com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, se não houver nenhum caso de próclise, né? Então, normalmente é quando o verbo está no início da oração. Como aqui, ó. Encontrar-nos-emos no shopping. Então, nós temos o pronome oblíquo nos no meio do verbo, né? Por quê? Porque o verbo está no futuro do presente, encontraremos, e não tem como usar o pronome oblíquo átono no início de oração. Eu não posso dizer nos encontraremos. Esse tipo de ocorrência só pode haver na linguagem do dia a dia, né? A linguagem espontânea. Aí você pode usar. Na norma culta, né, na hora de escrever ou em situações formais, você não pode fazer o uso da próclise no início de oração. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se não fosse tão tarde, ouvi-lo-ia com mais atenção. Deixa-me tirar minha imagem daqui de novo. Está atrapalhando. Bom, então, ouvi-lo-ia com mais atenção. Nós temos o verbo ouvir, que está no futuro do pretérito, ouviria, e o pronome oblíquo o. Então, ficou ló, né? A variação ló, porque o verbo ouvir, quando você corta para botar o pronome, ele termina em R. Então, o verbo perde o R e o O ganha a letra L, devido à eufonia, né, da frase. E depois do pronome, você bota a terminação, ia. Então, por isso que ficou ouvi-lo-ia. Em seguida, nós temos os casos de ênclise, né? A ênclise, nós já sabemos que é quando o pronome oblíquo átono ele vem depois do verbo. E de acordo com a gramática normativa, os pronomes átonos só devem estar depois do verbo se não houver condições para a próclise ou para a mesóclise, ou seja, se não houver nenhuma daquelas palavras atrativas da próclise e se o verbo não estiver no futuro do presente e nem no futuro do pretérito. Se o verbo estiver no futuro, você não pode de forma alguma usar a ênclise, ok? Então, portanto, ela ocorrerá com o verbo no início do período, desde que não esteja no futuro do indicativo, como aqui no exemplo, trouxe-te flores. O verbo está no início do período e ele não está no futuro do presente, ele está no presente do indicativo. Então, eu vou usar a ênclise.
Nas orações reduzidas de infinitivo, foi necessário obedecer-lhe. A primeira oração é foi necessário, a segunda é obedecer-lhe. Então, é início de oração, o verbo está no início da oração e está no infinitivo, é uma oração reduzida. Então, eu obrigatoriamente vou usar a ênclise. Eu não posso dizer foi necessário lhe obedecer, porque eu vou cometer um erro em relação à norma culta. Em seguida, nós temos também casos de ênclise nas orações reduzidas de gerúndio. Como eu já falei, gerúndio são os verbos terminados em NDO, desde que não venham precedidas da preposição em, porque se você tiver o verbo no gerúndio com a preposição em antes, aí é um caso de próclise, como nós já vimos. Então, aqui, o núcleo gestor orientou os professores, dando-lhes todo o apoio. Além de ser início de oração, a oração está reduzida de gerúndio. Então, obrigatoriamente vai ocorrer a ênclise. E, por fim, nas orações imperativas afirmativas. Nós sabemos que orações imperativas, elas expressam ordem, elas expressam um pedido, ou elas expressam um conselho. Aqui, vá até o professor e peça-lhe ajuda. A primeira oração, vá até o professor, e a segunda, e peça-lhe ajuda. O verbo pedir está no modo imperativo, antes dele tem uma conjunção coordenativa, mas conjunção coordenativa não é caso obrigatório de próclise. Agora, o verbo no imperativo é caso obrigatório de ênclise. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar a ênclise. Se o verbo não estivesse no modo imperativo, se estivesse em qualquer outro tempo verbal que não fosse o futuro, eu poderia tanto usar a próclise quanto a ênclise, certo? Bom, acredite em si mesmo. Vamos terminar nossa aula de hoje com essa frase, Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Beijo e até mais!